Qual a diferença entre amor próprio e autoestima? Eu vejo muitas mulheres confundindo isso, assim como já aconteceu comigo também. Eu achava que me amava, que eu ir no salão, fazer meu cabelo, fazer minha unha, era amor próprio. Sim, faz parte, mas não é só isso. E nesse vídeo eu vou falar para você qual a diferença e vou te fazer uns testes, testes aí durante o vídeo que você vai identificar como é que está a sua autoestima e o seu amor próprio. E qual a diferença? Autoestima, amor próprio e autocuidado. É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Rosito Disco e nesse canal eu falo de espiritualidade, autoconhecimento, despertar da consciência e espiritualidade também. Vamos falar um pouco sobre esse tema que foi uma dor muito grande para mim. Eu sempre me rotulava como uma pessoa que me amava, me cuidava, que ninguém mandava em mim, que eu estava completamente resolvida em relação a isso. Mas qual, afinal, a diferença entre amor próprio e autoestima? A autoestima é a maneira como você se vê. É uma coisa interna. É quando você se olha no espelho e você se acha capaz. Quando vem uma promoção no seu trabalho e você se acha competente para fazer aquilo. Se você tem segurança ou se você tem medo. Sabe quando você está infeliz no trabalho, mas é melhor um passarinho na mão do que dois voando? Já dizia aquele velho ditado da minha mãe lá atrás. E muitas de nós, assim como eu, um tempo da minha vida, permaneci num trabalho completamente infeliz, porque eu não me achava capaz de conseguir algo maior. Isso é uma construção interna. E como é construída a nossa autoestima? A nossa autoestima, ela é construída até os nossos 7 anos de idade. Os nossos pais, os nossos cuidadores e a cultura onde nós crescemos moldaram a maneira como a gente se vê. A autoestima está baseada em todas as suas crenças, tudo o que você ouviu em relação a você, se você era muito criticada na infância, se você era muito cobrada, você cresceu com um sentimento de que tudo o que você fazia não era o suficiente. Eu vou dar um exemplo meu, você olha aí na sua vida. Quando eu tirava uma nota boa na escola, que eu tirava 8 ou 9 e eu ia mostrar para minha mãe ou alguma coisa assim, qual era a frase que a gente ouvia? Você não fez mais do que a sua obrigação. Então, todo aquele esforço, toda aquela dedicação, ela praticamente não tinha valor. Na cabeça da criança, quando ela chega para um pai ou para uma mãe e ouve, ao invés de um elogio, nossa, como você é inteligente, você merece. Muitas vezes eu e talvez você, coloca aqui nos comentários se você também ouviu esse tipo de frase, não fez mais do que obrigação. E quando ia mal que todo mundo tem aquela matéria que não vai muito bem, né? Matemática, essas coisas. Quando ia mal, nunca era nem que elogiado pelo seu pequeno esforço. Olha, de repente você tem uma dificuldade maior aqui, mas o que você se esforçou foi o suficiente para tirar essa nota. O que você precisa para melhorar? Vamos dar uma olhada? Então, tudo que a gente ouviu da infância, dos nossos pais, as cobranças, moldaram a nossa autoestima. Moldou também a forma como a gente se via. Se você foi uma criança muito criticada, no sentido tanto criticada quanto comparada, tá? Criticada no sentido de você é desorganizada, você não faz nada direito. Olha o peso que essas palavras, na cabeça de uma criança, ela vai absorvendo. Que eu não sou boa o suficiente. Uma criança que nunca ouviu um eu te amo, como por exemplo eu, porque meus pais não sabiam, né, dar essa atenção, não sabiam porque também não receberam e eles só entregaram para mim o que eles receberam. Eu não olhava no espelho e sempre me criticava. Eu não me amava do jeito que eu era. Eu sempre queria mudar alguma coisa, porque todo o esforço
que eu fazia nunca era o suficiente. Então você cresce como uma criança insuficiente e cresce achando que você não é suficiente, né? E também a comparação. Comparação com primos, com irmãos, com, olha, ele é melhor do que você, ele é mais inteligente que você, ele é mais disciplinado que você, ele é mais organizado que você, ela é mais organizada que você. Sempre esse sentido de comparação, a gente acaba crescendo não olhando para nós mesmos, mas sim moldando quem a gente é, a nossa autoestima, o nosso amor próprio, olhando sempre em comparação com o outro. Então, eu pego uma referência de vida do que o outro está fazendo e tento me encaixar e tento fazer igual. Então, se ela é uma pessoa super organizada e eu não sou, eu sou menos do que ela. E aí eu entro na comparação e me acho inferior. Não. Se eu sou uma pessoa desorganizada, por exemplo, nesse caso de desorganização, alguma coisa interna dentro de mim, emoção, algum sentimento, está desorganizado que reflete na minha vida do lado de fora. E aí já é a primeira observação que você tem que fazer na sua vida. Nesse caso da organização. Se você não é uma pessoa tão organizada assim, olha para dentro e o que eu preciso organizar emocionalmente que está refletindo essa desorganização fora. Porque, saindo aqui um pouquinho do nosso tema, mas é muito importante nessa hora eu falar disso, é sobre todo o seu externo, tudo que você vive externo é um reflexo do que você tem internamente. Então, a organização é um dos pontos, tá? Outro tópico aqui muito importante. Do auto-amor, quando a gente não aprende a se amar conforme a gente é, toda opinião, toda crítica, todo julgamento, toda comparação, voltando também na comparação, mas principalmente crítica, julgamento, a pessoa fala, olha, você tem que fazer assim, você tem que ser assim. Você sempre fica buscando referências fora para se moldar. Eu vou dar o meu exemplo aqui de vida, porque eu até os 40, até os 50 anos de idade que eu comecei nesse processo de autoconhecimento, eu não sabia verdadeiramente quem eu era. Eu fui moldada conforme o meu exterior, as coisas que iam me acontecendo, os acontecimentos, o primeiro casamento, pegava as críticas lá do meu ex-marido, peguei tudo da minha família, dos meus pais, o que eles me ensinaram, toda essa bagagem, e moldou como eu fosse aquilo. Então, quando a gente chega para perguntar para uma pessoa, quem é você? Que é um nível muito profundo de questionamento, quem é você? E eu fui questionada com 50 anos de idade, porque eu descobri que aos 50 anos de idade eu não me conhecia, eu simplesmente tinha uma imagem de mim, da minha experiência de vida até aquele momento, mas tirando se eu era a minha profissão, tirando se eu era casada ou solteira, onde é que eu morava, se eu tinha filho ou não, eu não sabia de verdade quem eu era. Eu estava internamente moldada pelas minhas experiências de vida e o que falavam que eu era. E eu acreditei, porque eu não sabia verdadeiramente quem eu era. Quando eu descobri que eu não tinha amor próprio e a minha autoestima era baixíssima, apesar de cuidar do meu corpo, colocar silicone, que eu coloquei silicone, eu tinha 40, eu não vou lembrar a idade, enfim, eu tinha há 15 anos de silicone que eu tirei esse ano agora. Eu achava que eu me amava. E autoestima, eu tinha autoestima alta. Eu olhava no espelho e me achava bem. Fazia uma maquiagem. Mas eu era completamente uma pessoa insegura. E isso, para desmascarar tudo a minha autoestima, eu entrei num relacionamento tóxico aos 47 anos de idade. 46, 47 anos. E aí, quando eu saí desse relacionamento, que eu comecei a buscar autoconhecimento e respostas por que eu tinha entrado nesse relacionamento tóxico, por que eu tinha vivido tudo aquilo, buscando explicação, a explicação veio porque eu tinha baixa autoestima e não tinha amor próprio suficiente para não entrar naquele relacionamento. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo em relação mais específico aqui sobre autoestima e os relacionamentos, no relacionamento afetivo.
especificamente sobre relacionamento afetivo, tá? Não é o caso desse, mas eu vou fazer um outro vídeo que já tá anotado aqui, que é importantíssimo, que foi a minha experiência de vida também. O que a sua autoestima tem a ver com seu relacionamento afetivo e amoroso, tá? Então eu descobri tudo isso, que eu não tinha autoestima e que eu não tinha amor próprio. O amor próprio é você se priorizar. Eu cresci aprendendo que o amor próprio, quando eu me priorizasse, era que se eu me priorizar era egoísmo, que eu sempre tinha que ajudar o outro. Então eu cresci e nasci, e até eu descobrir tudo isso, sempre uma agradadora, querendo agradar, buscar o amor das pessoas, achando que isso eu ia receber o amor de volta. Eu sempre me colocava em último lugar, eu sempre fazia o que o outro queria primeiro, e se desse tempo, eu nem sabia cuidar de mim. Tenho muita dificuldade de dizer não, muita dificuldade. Então, isso é a base do amor próprio e da autoestima. Quando eu tenho isso sólido, quando eu tenho isso enraizado, fixo dentro de mim, eu sei o meu valor, eu sei o que eu posso, eu não aceito, por exemplo, no relacionamento tóxico, eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu não aceito migalhas de amor. E aí, quando eu sei o meu valor, quando eu elevo o meu amor próprio, me priorizo, consigo falar não pro outro, olha, eu posso te ajudar, mas não agora. Eu vou fazer isso aqui pra mim, você consegue, eu posso te ajudar num outro momento. Eu posso fazer isso num outro momento. Dá pra falar um não sem ser grosseira e ser educada. Com firmeza. Colocar o seu ponto de vista. E sim, isso é possível. E quando você encontra alguém que vai, de alguma maneira, faz alguma coisa ou fala algum comentário que fere o seu amor próprio, como ele tá sólido, como ele tá ali, você fala, opa, o outro vai fazer comigo somente o que eu permitir. Se a sua autoestima tá baixíssima, se a sua estima tá baixa e você também não tem amor próprio, você não consegue entender esses sinais, esses sinais de abuso. Por isso que muitas pessoas estão num relacionamento abusivo, porque elas estão doentes internamente, tá? Não tem amor próprio, não tem autoestima, não consegue se priorizar. Porque se eu me priorizar e falar não pro outro, eu me sinto insegura, esse relacionamento dessa pessoa que eu amo tanto vai embora, mas eu sou dependente emocional dele e eu vou me sentir rejeitada. Se eu me sentir rejeitada, já vai fazer uma ligação dentro da minha cabeça com a minha criança interior. Se eu fui rejeitada lá na minha infância, eu vou projetar isso na minha vida adulta e principalmente nos relacionamentos. A baixa autoestima e o amor próprio, não tem amor próprio, vai afetar todas as áreas da vida. Mas eu acho que a que mais impacta na vida de uma mulher é o relacionamento, diretamente e profissionalmente. Entende qual a diferença entre amor próprio? É você se priorizar, não conseguir falar não para o outro, conseguir também entender os sinais de relacionamento abusivo, porque se você tem uma autoestima boa e você tem um amor próprio bom, você consegue entender os sinais. E o que é o autocuidado em relação a isso? O autocuidado é eu me amo, entende? Eu me amo, eu me priorizo e eu vou cuidar de mim. Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha saúde física, né? Que é o corpo, a alimentação. Se eu me amo, eu não vou comer qualquer coisa porque eu sei que vai prejudicar a minha saúde. Se eu me amo, eu procuro ambientes que me levantem, não que me suguem a energia. Eu vou me afastar de amizades tóxicas, que é só eu que dou e não recebo nada em troca. E quando você fala não para alguém, essa pessoa se afasta. Ou seja, ela não te amava, ela estava junto com você pela servidão, pelo que você fazia, não pelo que você é. Então, quando você fortalece isso, autoestima e amor próprio, pessoas podem sair sim da sua vida, eu não vou mentir. Não, podem sim. Porque se você não está acostumado a falar não, a sempre ajudar todo mundo, a sempre estar de braços abertos, a amiga, querer agradar todo mundo, o dia que você fortalece isso e você fala não,
muitas pessoas vão embora. E ainda bem que vão embora, porque não estão condizentes com o seu estilo de vida. Não estão, simplesmente é para deixar ir. Então, se você se cuida, você cuida. Se você se ama, você vai se priorizar, você vai cuidar do seu corpo físico, você vai cuidar da sua energia, ou seja, não frequentar qualquer lugar, não deixar aquelas críticas construtivas de amigos. Você não vai, sabe, quando você tem um sonho, você fala para alguém e a pessoa te coloca para baixo ao invés de te motivar? Essas pessoas que sugam a nossa energia, você vai se afastar dessas pessoas, tá? E você vai cuidar da sua saúde mental. Você vai cuidar da sua saúde emocional. Você vai criar uma barreira de que qualquer pessoa que queira invadir, que queira te ferir, que queira passar desse limite, você simplesmente vai conseguir se afastar dessas pessoas para não te ferir. Você vai criar uma blindagem, tá? Energética, emocional, e vai ter que ser firme, vai ter que ter firmeza para sustentar isso. Então, a diferença, tô terminando esse vídeo, que eu não quero que esse vídeo fique longo, vou fazer outros vídeos em relação a isso, porque foi uma dor muito grande para mim quando eu entrei nesse relacionamento tóxico, depois eu saí, que eu descobri que não tinha autoestima, não tinha amor próprio, coisa nenhuma, apesar de estar siliconada, praticando exercício, por dentro, a minha autoimagem era de uma pessoa completamente insegura, era de uma pessoa completamente incapaz. Onde me colocavam, eu ficava. Eu demorei. Ainda que nesse relacionamento tóxico eu consegui ficar 1 ano. Mas no casamento, mas no relacionamento eu fiquei 4 anos. Fiquei 3 anos no relacionamento tóxico que eu não conseguia enxergar e 1 ano no casamento, porque aí a pessoa quando namora, ela mostra uma coisa e depois que ela casa, muitas pessoas demonstram ser outra, né? Então, já era um relacionamento tóxico. Quando eu olho lá atrás, já tinha sinais de relacionamento tóxico. Eu me lembro de ter aguentado muitas coisas e não conseguia reagir, eu não conseguia falar, porque eu evitava conflito. Esse também é um outro sinal. Você evita conflito. Tá tudo uma merda e você, pra não brigar, pra não entrar em conflito, você fala, tá tudo bem, tá tudo bem. Deixa a outra pessoa ter razão pra evitar conflito. Essa era euzinha. E eu paguei um preço muito caro por isso, mas muito caro, nesse relacionamento. Até chegar um ponto no casamento em que eu pedi para morrer. Ou era morrer, ou porque eu não conseguia ficar naquele relacionamento mais. E eu não cheguei a apanhar nada disso. Mas estava tóxico, eu estava adoecendo. A minha cabeça estava, o meu emocional, eu estava me sentindo um lixo de pessoa. Então você vai ter uma noção aí do que a autoestima e o amor próprio fazem com a sua vida. Entende? Bom, eu acho que esse vídeo ficou bom, num tempo legal, que vai dar para todo mundo assistir. Olha, se esse vídeo serviu para você, coloca aqui nos comentários se você sabia essa diferença do amor próprio. Eu fiz um script aqui para falar para vocês, mas nem sigo, eu falo aqui do coração, porque é uma vivência muito forte na minha vida. Então coloca aqui nos comentários se você identificou, se você alguma coisa que você viu que tem sinais aí de baixo amor próprio, de baixa autoestima. E quero falar também, vou deixar um link aqui embaixo que eu tenho um e-book completo com testes para saber como é que está a sua autoestima. É um e-book completo com exercícios, colocando para você tudo. A sua autoestima no seu relacionamento, a sua autoestima na área profissional. Você vai mapear a sua autoestima e depois tem exercícios para você fazer ao longo do e-book, tá? Que vai te direcionar um pouco qual é o caminho que você está, onde você está e o que você precisa fazer. Alguns passos ali para você ter um norte, ter uma direção. Eu vou deixar o link aqui desse e-book para você e é isso por hoje esse vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.